Olá pessoal, eu sou o Júlio Vieira e essa é uma videoaula sobre as obras indicadas para o SASE 2023, primeira etapa da UFVJM. As obras indicadas são A Pata da Gazela, de José de Alencar, Ainda em Flor, que é uma coletânea de contos de José Amarante, e A Fábrica do Poema, que é um disco de Adriana Calcanhoto. Nós vamos começar falando de A Pata da Gazela, de José de Alencar, é a obra mais antiga, né? José de Alencar, como prosador romântico, foi o grande mestre da prosa romântica. Tá? Como todo prosador romântico, a literatura dele é carregada de idealizações, né? E este é um romance do que se pode chamar de romance urbano. Tá? O que é um romance urbano? É um romance que vai representar o cotidiano, o modo de viver das classes mais abastadas do Rio de Janeiro, que era a corte, né, que era a capital do país na época. Então, vai tratar sobre amores da juventude, sobre bailes, essa coisa toda. Tá? A linguagem de José de Alencar é uma linguagem muito poética, que é o que, na minha opinião, né, a literatura é cheia de personalidades, na minha opinião, a linguagem de José de Alencar é o que salva o livro, porque a história em si é um tanto fútil, mas ela é conduzida com muita graça pelo narrador de José de Alencar, né, que tinha esse talento para contar histórias. José de Alencar, como eu disse, ele é o principal prosador do romantismo brasileiro, certo? Então ele escreveu romance urbano, como Senhora, como Lucila, né, como este, A Pata da Gazela. Escreveu romances indianistas, como Iracema, o Guarani. Escreveu romances regionalistas, como O Tronco do Ipê, e romances históricos, como Guerra dos Mascates. Mas, enfim, vamos focar no romance urbano, que é esse romance que vai tratar desse modo de vida na corte. Tá? A população representada nesse romance é a alta burguesia, certo? São pessoas que não têm outras preocupações na vida, vivem de renda e vivem de andar pelos bailes, de os rapazes conquistar moças, as moças serem cortejadas pelos rapazes. Era essa a vida que eles levavam. Como todo romance romântico, principalmente o romance urbano, o que domina a narrativa é o amor idealizado. Tá? Quando a gente diz amor idealizado, estamos falando sobre o amor puro, desinteressado, perfeito. E o conflito amoroso. O que é isso? Significa dizer que o amor no romance romântico é um amor ideal. Mas esse amor ideal, esse amor perfeito, ele vai enfrentar percalços, certo? Ele vai enfrentar dificuldades. Quais dificuldades especificamente? Neste caso, nós temos dois rapazes interessados pela mesma moça. E, curiosamente, o, o, a dificuldade do amor para ambos está no pé da moça. Tá? Um gráficozinho aqui que mostra. Horácio e Leopoldo são dois rapazes que são amigos entre si. E a Amélia é essa moça pela qual os dois estão apaixonados. Os dois estão apaixonados por ela ao mesmo tempo. Um não sabe que ela é o objeto do amor do outro, embora eles tenham conversado sobre isso. Só depois é que Leopoldo vai descobrir que o amor de Horácio é por Amélia. E entra o problema do pé. O pé é uma peculiaridade. O que acontece? Preciso contar um pouco da história do romance para vocês. No mesmo dia, na mesma ocasião, tanto Horácio quanto Leopoldo viram Dona Amélia. Dona Amélia estava no centro do Rio de Janeiro, parada numa carruagem, esperando
um lacaio, um mensageiro, voltar com um embrulho. Horácio estava de longe olhando, Leopoldo estava de outro lado também observando, né? E quando o mensageiro veio, ele deixou cair uma coisa que estava dentro de um embrulho. Quem encontrou essa coisa foi Horácio. Horácio era o que eles chamavam de leão da sociedade. Era um cara, um sujeito que conquistava muitas mulheres, que não tinha firmeza nas relações, que vivia de baile em baile, que não levava nada a sério, enfim. Todos pensavam que seria um solteirão, né? E Horácio encontrou essa coisa que foi perdida. Essa coisa que foi perdida era um pequeno calçado feminino, muito pequeno, muito delicado, que ele chegou a cogitar ser de uma criança. Mas depois, em um trabalho de quase detetive, ele descobriu que se tratava de um sapato de moça, pelo desgaste, pelas marcas do uso. Ele concluiu que aquele jeito de andar só podia ser jeito de andar de uma moça, mas que ela tinha os pés muito bonitos, muito delicados, e ele ficou encantado por esses pés. Ele ficou apaixonado por esses pés. Leopoldo, ao contrário, ele viu de relance a moça dentro da carruagem. E depois, em uma outra situação que eu não me lembro muito bem, tem que registrar, gente, que a leitura desse livro eu fiz quando eu tinha uns 12 ou 13 anos. Foi um dos primeiros romances que eu li. E essa história ficou muito marcada na minha cabeça, eu dei só uma folheada agora para eu lembrar, tá? Mas o Leopoldo, ele ficou encantado pela Amélia também, por sua beleza, mas ele viu um dia um pé enorme, deformado, grande. Ele julgou ser o pé de Amélia. E aí ele teve a grande questão: será que o meu amor, isso é o pensamento do Leopoldo, será que o meu amor é capaz de superar a feiura desse pé? Será que eu sou capaz de viver feliz, de amar completamente uma mulher que tem um pé horroroso desses? E aí ele nunca declarou para Dona Amélia que ele sabia desse defeito, e ele nunca declarou também para Dona Amélia o seu amor. Mas ele concluiu que ele, sim, seria capaz de amar Dona Amélia mesmo ela tendo esse pé, porque o amor supera qualquer obstáculo. Lembra que eu falei do amor idealizado? Já Horácio, ele ficou obcecado pelo pé. Ele foi pesquisar, foi descobrir, até descobriu que esse pé só poderia ser de Dona Amélia, né, que era como eles chamavam a moça, era uma moça muito jovem, não tinha nem 18 anos direito ainda, e descobriu que esse pé seria de Dona Amélia e que ele teria que se casar com ela. Mas ele queria ver o pé dela e ela não mostrava, porque ela tinha vergonha de ter pés tão pequenos, né? Pés que não seriam dignos de uma moça, seriam pés de menina. Então, olha só, nós temos três pessoas com problema com o pé. O Horácio é obcecado pelo pé, o Leopoldo pensa que o pé é feio, mas está decidido a superar esse obstáculo. E a Amélia tem problemas com o pé dela porque ela acha que o pé dela é muito pequeno, que não é um pé decente. Enfim. Então Horácio é doido para ver o pé de Amélia e a Amélia nunca mostra. Mas ele vai cortejando a moça, porque ele é um cara, ele é um sujeito muito galanteador. Ele vai cortejando a moça até ela se apaixona por ele. E ele decide que o único jeito de conseguir ver o pé dela é se casando com ela. Pensa, gente, século XIX, o sujeito vai se casar com a mulher exclusivamente para que possa ver o pé dela, né? Enfim. Aí entra o fato de que um dia, conversando com Leopoldo, Horácio contou a história do pé, certo? E ao contar a história do pé, dessa obsessão que ele tinha pelo pé, a Amélia, que já tinha decidido se casar com ele, já tinha concordado em se casar com ele, ouviu por acidente essa história, certo? E aí ela tramou
para que ele pensasse que o pé dela fosse um pé horroroso. Ele foi lá, pegou o pé, pegou um sapato da prima dela, Lúcia, que era quem tinha o pé deformado, encheu com algodão, calçou essa botina e deixou, sem querer, né, entre aspas, que Horácio visse essa botina. E ao ver essa botina, Horácio pensou: ué, mas esse pé enorme não é o pé não é o pé que eu estava procurando. E quando ele descobriu que esse pé dela não era o pé que ele estava procurando, ele deu uma desculpa e desistiu do casamento, né? Pensou que o pé bonitinho era de Dona Lúcia, mas quando ele viu o pé de Dona Lúcia, ele viu que o pé de Dona Lúcia era enorme e que, portanto, ele não poderia se casar também com Dona Lúcia. Então ele ficou solteiro, certo? Já Leopoldo, vendo que Amélia havia rompido o noivado com Horácio, a pediu em casamento, ela concordou, desde que o casamento fosse feito em segredo, porque ela não queria voltar à condição de noiva. E aí eles se casam em segredo. Horácio, desesperado, assiste a cerimônia pela janela, todo molhado de chuva, né? Um drama romântico muito grande. Né? E o Leopoldo se casa e quando vai na noite de núpcias, em que em que ele vai ver a sua amada pela primeira vez, ele descobre, isso o Leopoldo descobre, que os pés dela não são monstruosos coisa nenhuma, que ela tem aqueles pés lindos e ela vai e conta para ele a história de como ela ficou sabendo da obsessão do outro pelo pé e por isso resolveu terminar com ele. Enfim, essa é a história, esse é o conflito, tá? O que nós temos nesse conflito? Nós temos a idealização amorosa, nós temos a representação da sociedade burguesa, mas nós temos dois outros elementos. Um é a referência intertextual de Cinderela, dos irmãos Grimm. Vejam nessa ilustração aí que você tem um pé cujos dedos e calcanhar estão cortados. Tá? Por quê? Porque a história original dos irmãos Grimm não é essa história bonitinha que a gente escuta, que a gente vê no filminho da Disney. Né? Não é simplesmente um sapatinho de cristal que ele sai provando no pé de todo mundo e até encontrar a sua amada. Os irmãos Grimm, eles contam o esforço que as mulheres faziam para tentar servir nesse, nesse sapato. Tá? Como era um sapato de cristal muito delicado, muito pequeno, algumas mulheres chegaram a cortar os próprios dedos e o calcanhar para que seu pé coubesse no sapato, para tentar enganar o príncipe e se casar com ele. Né? Então, a história é muito mais dramática, muito mais trágica do que a forma como nós estamos acostumados a ouvi-la. E a outra história é O Leão Amoroso, de La Fontaine. Por quê? O livro se chama A Pata da Gazela. Né? A gazela é a presa do leão. O tempo todo no livro, o Horácio é chamado de o leão. Tá? E na história do Leão Amoroso, de La Fontaine, um leão, no tempo que os animais falavam, se apaixona por uma mulher. E para ele se casar com essa mulher, ele aceita ter suas unhas lixadas e seus dentes cortados. Ou suas unhas cortadas, seus dentes lixados, tanto faz. Né? E assim ele fica indefeso, porque um dia ele é cercado por um grupo de cães e como ele não tem como se defender, os cães acabam matando o leão. Ou seja, o amor deixa o leão indefeso. Por isso, Horácio é o leão. Quando ele se entrega por amor, né, quando ele finalmente se entrega por amor, ele vai ficar destruído porque a sua amada Amélia
já encontrou alguém que a amasse de verdade e não apenas tivesse um fetiche por seus pés. Então nós temos o que nesse livro, gente? Nós temos idealização do amor, que é o amor de Leopoldo, e que é o amor de Leopoldo e Amélia. Nós temos o conflito amoroso, que é típico, tradicional do romantismo. Nós temos a beleza idealizada, que é a beleza de Amélia, é todo um ser de pureza, todo um ser de delicadeza. Nós temos o amor idealizado, a mulher idealizada, a representação da sociedade burguesa da época. Enfim, esse é um romance urbano tradicional. Em segundo lugar, nós vamos analisar alguns contos da obra Ainda em Flor, de José Amarante. É um livro de 2006, um livro ainda muito recente, um livro de contos. Tá? Contos muito bem escritos. José Amarante, ele é professor universitário de língua e literatura latinas e é escritor. Ainda em Flor é o primeiro livro de contos dele. Tá? Quando a gente vai analisar uma obra nova, pouco estudada, pouco conhecida ainda, a primeira coisa que a gente faz é ver o que o próprio autor diz de sua obra. Né? Porque é importante. Nessa foto aí ele está recebendo um prêmio literário, o prêmio Braskem de literatura, por esse livro. E né, a gente lê aqui uma espécie de prefácio que o próprio autor escreveu. Temos aqui, primeira palavra, pouca. Este livro é um livro de cantos, lugares dispersos. Cantos aí, gente, no sentido de espaço, qualquer canto, tá? Esse livro é um livro de cantos, lugares dispersos de uma cidade, quase imaginária, vinda da memória, duvidosa. Este livro é um livro de contos, curtos, escritos num tempo que confunde o agora e o antes, na maturidade imperfeita. Busca do perdido, fugidia busca do homem disperso, descobrindo-se homem e saudoso do menino. Guardado ainda, descoberto aos poucos. Se tudo parecer sem sentido, a simplicidade dos temas e a ausência de palavras, algumas desnecessárias, o poema de uma das primeiras leitoras, a amiga que viu nos singelos contos alguma beleza, especialmente na leitura de papel de bala, talvez possa traduzir o que aqui se apresenta ainda em flor. E aí ele coloca um poema de uma amiga. Bala perdida, Isabela Rebouças. O que se perde nunca se sabe onde ou como, nem porquê. E se soubesse, haveria de ter volta, e a dor não seria a mesma. Quem sublima no banho a vontade de cachoeira, não pode entender o homem com saudade do menino embrulhado em papel de bala, que não aceita o que se compra, o que já é. Há que fazer com as mãos, acertar o ponto, o alvo, atingir o peito, encontrar-se. Então aqui está falando sobre o poema, está falando sobre uma tentativa de rememorar. E é nessa tentativa de rememorar, de encontrar o menino no homem, né, de reconstruir um tempo, de sublimar no banho a vontade de cachoeira, é nesse rememorar que nós vamos encontrar a relação entre este livro e o romantismo. Porque a idealização e a rememoração da infância é uma característica romântica. Tá? Muitos poetas românticos escreveram sobre a infância. Nós temos os clássicos versos de Casimiro de Abreu, que dizem: ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então, essa rememoração da infância é uma característica romântica com a qual esse escritor baiano contemporâneo dialoga. E aí ele termina essa primeira palavra pouca dizendo: não há como escrever sem se desnudar, sem inteireza. Na escrita ficou a dor que achava pertencer-me. Na escrita saiu um pouco da beleza que a língua ofereceu. Se mais não veio, é porque meu caminho é curto e começa agora, mesmo tendo começado antes. Então, José Amarante falando sobre essa sua inexperiência ainda como escritor, né? Então ele está rememorando coisas e tentando elaborar. Estou voltando aqui para a gente ler um negócio, porque fala assim: esse livro é um livro de contos curtos escritos num tempo que confunde o agora e o antes. Então o tempo da memória é esse tempo que confunde o agora e o antes. Então esse livro é um livro de memórias, né? Eu confundir o agora e o antes é porque
A memória que nós temos não é o fato em si, né? A memória que nós temos é uma leitura atual que o nosso subconsciente faz do fato, né? O fato aconteceu, ele está gravado na nossa memória. O que nós lembramos é uma recomposição, é uma releitura desse fato. Então é isso que nós vamos encontrar nesses contos. Tá? E aqui, quando ele fala na maturidade imperfeita, busca do perdido, é uma referência ao Em Busca do Tempo Perdido, obra clássica da literatura romântica. Tá? Então, vejamos. Nós vamos analisar aqui, olha os contos que estão lá. São Primeira Palavra Pouca, que a gente acabou de ler, Mágoa de Flor, Papel de Bala, Tem Razão Mãe, Foguetes de Vara, Dobrados e Sonhos Acordados, A Fossa, O Filho do Meio, Rio Seco, A Fossa Outra Vez, Neuvira Turisco, A Feira, A Passos Rápidos, A Freira, Pra Nunca Mais Ter Roeiro em Bira e No Monturo. Ou seja, todos os títulos em si, com exceção talvez de Mágoa de Flor, mas remetem a coisas que são típicas da infância interiorana. Foguete de vara, fossa, rio seco. Ou seja, são elementos que ficam marcados na infância. Tá? Eu vou falar um pouquinho, nós vamos ler trechos de 3 desses contos. Mágoa de Flor, Papel de Bala e Tem Razão Mãe. Para a gente refletir sobre os temas que perpassam esses contos, certo? Papel de Bala. Papel de Bala é interessante porque ele começa com a epígrafe, né, com aquela citação que vem antes do texto, a receita do papel de bala. A receita do papel de bala não, a receita da bala, que chamava beijo. Era uma bala que era servida em festa, uma bala de coco. Tá? E aí, depois da receita, ele diz: só sei que era bonito o tal do papel e cheirava cheiro de vida e de festa. Só sei que gostava das cores, do azul e prateado. Papel todo picotado, lisinho no aniversário de Rosa e já amassado no meu. Só não sei por que beijo, porque papel de beijo. Mas gostava do nome, papel de beijo. Gostava do tal do papel, gostava do cheiro de coco ralado de costas. Parece que aquele cheiro só se fazia se o coco fosse mesmo ralado de costas. Gostava das festas de aniversário de Rosa, Rosinha de Dona Sofia. A casa tinha mesmo cheiro de festa, cheiro que não existe mais, ou nariz que não é mais o mesmo. Era daquelas festas com cheiro de docinho de coco, de olho de sogra e de beijo, nada de muito sofisticado. Dona Sofia, que era mãe. Eu, menino, adorava ajudar a fazer as festas de Rosa. Era como se estivesse fazendo a minha, o meu aniversário, as bandejas cheinhas de beijo com papel pendurado, arco-íris solto na mesa. Ele vai contar nesse conto, ele vai falar nesse conto sobre como ele, ainda menino, era chamado para ajudar a organizar a festa de aniversário de uma vizinha, a Rosa, né? E que só depois que ele trabalhava, que ele ia lá e ajudava com todo carinho a enrolar as balas, ele era convidado para a festa. E ele se sentia importante porque ele tinha ajudado a fazer aquelas coisas. Mas com o tempo, com a Rosa crescendo, né, e ele também crescendo, ele parou de ser convidado, certo? Ele parou de ser convidado. Veja que aqui fala, papel todo picotado, lisinho no aniversário de Rosa, já amassado no meu. Ele conta que ele catava os papéis das balas e alisava todos e guardava, né? Então é como se ele fosse usar de novo aqueles papéis. E então, assim, é como se fosse o conto estar rememorando uma situação em que ele era incluído, mas ele era incluído porque ele era útil. Né? Ele ia lá, ele ajudava e deixava ele participar da festa. Só que depois que ele passou a ser maior, essa presença dele passou a não ser tão bem vista. Né? E aí ele passou a não ser aceito mais na festa. Ele passava na frente para ver se as pessoas viam ele e chamavam para entrar, mas ele não era mais convidado e a mãe dele não deixava ele ir se ele não fosse convidado. Então ele acabou não indo mais às festas, não comendo mais a bala, não pegando mais os papéis.
né? Não dá para não dizer também que esse conto fala sobre diferença de classe, que mesmo todos vivendo no mesmo ambiente, alguns têm uma condição que os outros não têm, né? E aí essa diferença uma hora aparece. O outro conto que a gente vai ler é Mágoa em Flor. Mágoa em Flor é importante. Deixa eu ler o trechinho que eu vou falar dele para vocês. Um dia a gente nasce, simplesmente nasce, vem ao mundo, brota, desemboca. Antes há um preparo, há uma mãe, um pai, desejos, há um querer. E a verdade é que a mãe queria uma flor. Qualquer cor, não importava a flor, mas tinha que ser flor. É um menino, voz esperada, sentença contrária, fora da vontade. A flor não veio, não brotou. A flor nasceu de mim, porque não fui suficiente. A menina flor foi nascida na casa, implantada, porque menino mandu não nasceu flor. Mas foi pai quem trouxe. Não quis encarar desejo não satisfeito, nem esperou muito. Flor chegou em casa depois de um mês, depois da mãe chorar o pedido não atendido pelo ventre. Olha só, veja que essa introdução do conto está falando que ele nasceu e a mãe esperava uma filha, né? A mãe esperava uma flor, uma menina. E essa menina não veio e a mãe ficou frustrada. O que o pai fez? Ele foi lá e buscou uma menina negra recém-nascida também, muito novinha, e trouxe para viver com a mãe. A mãe passou a amamentar a menina, deixou de amamentar o próprio filho, né? Ele está meio que sentindo essa frustração, mas ele se afeiçoou a essa flor. É importante vocês notarem que a flor é uma menina negra, né, que foi adotada pela casa. Quando a flor cresce, quando essa menina se torna moça, está se tornando moça, ela é mandada de volta para sua mãe de sangue. Ela é mandada de volta para sua mãe, né? Ou seja, ela é devolvida. O conto gira em torno das impressões do menino sobre como ele se sente insuficiente por ter nascido menino, enquanto a mãe queria uma menina. Depois ele se apega a essa flor, a essa menina adotada. Depois essa flor é devolvida, simplesmente, como se pudesse, né? Você adota uma pessoa e depois devolve, né? E é isso que ele reflete nesse conto, certo? Há uma espécie de objetificação da menina negra, porque a menina vira simplesmente flor, flor objeto, não flor nome próprio, né? E, enfim, o conto fala sobre isso. E em terceiro lugar, temos. Poxa, eu não coloquei aqui no slide, mas o conto Tem Razão Mãe. Por que eu quis colocar o conto Tem Razão Mãe, embora ele não esteja aqui no slide? Porque a mãe do menino, o mesmo menino, a mesma mãe, né? Ela viajava e toda vez que chegava, o menino queria contar o que aconteceu. E sempre era tragédia, sempre alguma tragédia, sempre alguma coisa ruim, né? E ele ia contar, ela falava assim, mas eu estava sentindo mesmo que isso ia acontecer, eu estava sentindo mesmo que alguma coisa ia acontecer. E aí um dia a mãe viaja para visitar a Flor, a filha adotiva que foi devolvida, né? E quando volta, ele pensa assim, eu vou testar esse talento da minha mãe. Eu vou dizer para ela que o meu miquinho morreu, já morreram 2 miquinhos, esse é o terceiro. Eu vou testar, vou falar com ela que o miquinho morreu, miquinho, macaquinho de estimação. Vou falar com ela que o miquinho morreu, mas é mentira, o miquinho não morreu. E ela vai falar que sentiu que o miquinho ia morrer, mas aí eu vou mostrar que ela tá mentindo, que ela não pressente essas coisas. É fácil pressentir uma coisa depois que eu já falei. Quero ver, né? Antes. E assim ele faz. A mãe viaja, passa um tempo fora. Quando ela chega, ele fala: Mãe, notícia ruim, o mico morreu.
E a mãe falou, pois eu estava sentindo mesmo que ele ia morrer, estava sentindo mesmo, agora no ônibus, estava sentindo que ele ia morrer. E aí ele pensa, agora que eu pego, ó, mãe, vem ver aqui, o Mico tá vivo aqui no quarto. Quando ele chega no quarto, ele pega o Mico e o Mico tá morto, ou seja, a mãe tem razão. Por isso o conto chama Tem Razão, Mãe, porque a mãe sabe das coisas. Então, gente, essa coisa é um sujeito adulto rememorando fatos da infância e tentando organizar esses fatos, dar significado a esses fatos, tá? Essa revisitação da infância é uma característica também do romantismo, certo? Então nós temos em a, a Pata da Gazela uma obra romântica típica em que tem um conflito amoroso, essa coisa toda, mulher idealizada, amor idealizado, tudo. Aqui nós temos uma infância, que é uma infância que é rememorada, apesar de não ser necessariamente idealizada, porque ele fala de muitas situações que são traumáticas, né? O fato de não poder mais ir à festa, a morte do Mico, a irmã adotiva que é devolvida, enfim. Então não são necessariamente fatos felizes e idealizados da infância, tá? Por último, nós vamos falar aqui do disco da Adriana Calcanhoto, A Fábrica do Poema. É um disco muito bonito. Eu estou chamando de disco porque originalmente isso era um CD, né, gente? Não é da época de vocês, mas era disco mesmo que chamava. E essa obra é de 1994. Então era CD. Acho que até LP ainda se lançava. Mas as músicas são Por que você faz cinema? A Fábrica do Poema, Bagatelas, Metade, Sudoeste, O Verme e a Estrela, Estrelas, Aconteceu, Cariocas, Morro Dois Irmãos, Inverno, Roleta Russa, Tema de Alice, Portrait of Gertrude, Minha Música. Todas essas canções são canções com letras muito bonitas, certo? Todas são canções com letras muito bonitas. Algumas têm reflexões metalinguísticas, mas eu resolvi escolher duas canções que são as que, para mim, têm mais potencial de serem cobradas na prova. Por que, que elas têm mais potencial de serem cobradas na prova? Porque elas dialogam com movimentos literários do século XIX, que são coisas que estão no programa da prova, né? A primeira é a que se chama A Fábrica do Poema. A Fábrica do Poema, esse texto, esse título, né? A letra é do Ali Salomão, musicado pela própria Adriana Calcanhoto. Esse título é muito significativo e remete à poesia parnasiana do final do século XIX. Eu já explico por quê, vamos fazer a leitura do poema primeiro. Sonho um poema de arquitetura ideal, cuja própria nata de cimento encaixa palavra por palavra, tornei-me perito em extrair faíscas das britas e leite das pedras. Acordo, e o poema todo se esfarrapa fiapo por fiapo. Acordo, o prédio, pedra e cal esvoaça, como um leve papel solto à mercê do vento e evola-se. Cinza de um corpo esvaído de qualquer sentido, acordo, e o poema miragem se desfaz, desconstruído como se nunca houvera sido. Acordo, os olhos chumbados pelo mingau das almas e os ouvidos moucos. Assim é que saio dos sucessivos sonos, vão-se os anéis de fumo de ópio, e ficam-me os dedos estarrecidos, metonímias aliterações, metáforas oxímoros. Sumidos no sorvedouro, não não deve adiantar grande coisa permanecer à espreita no topo fantasma da torre de vigia, nem a simulação de se afundar no sono, nem dormir deveras, pois a questão-chave é: sob que máscara retornará o recalcado? Por que esse poema é tão importante? Primeiro, ele dialoga com o parnasianismo, porque o título é Fábrica do Poema. Vejam, Fábrica do Poema remete à estrutura da poesia parnasiana. Era uma estrutura metrificada, uma estrutura padronizada, muito rígida. Tá? Tanto é que Oswald de Andrade, poeta modernista, quando escreve seu Manifesto da Poesia para o Brasil, escreve: só não inventaram uma máquina de fazer versos, já viu o poeta parnasiano. Certo?
E aí ela está falando que sonha o poema de arquitetura ideal. O poema parnasiano era esse poema de arquitetura ideal, porque ele era sempre um soneto, com versos decassílabos perfeitos, com rimas muito bem colocadas, com um vocabulário muito bem escolhido, enfim. Só que esse poema, que tem esse aspecto parnasiano, ele é apenas sonhado, porque o acordo e o poema todo se esfarrapa fiapo por fiapo. Ou seja, essa perfeição formal, ela não é possível, ela não é atingida, né? E aí vem uma coisa interessante, além desse intertexto com o parnasianismo, é que fala aqui, ó, e ficam-se os dedos estarrecidos, metonímias, aliterações, metáforas, oxímoros. Vejam que são 4 figuras de linguagem que aparecem elas mesmas no próprio poema. Por exemplo, tem aliterações aqui no topo fantasma da torre de vigia, nem a simulação de se afundar no sono, né? São aliterações, são repetições de fonemas consonantais. Aqui, assim é que sai dos sucessivos sonos, vão-se os anéis de fumo de ópio. Então, essas são aliterações, né? Tem metáforas, topo fantasma da torre de vigia. Metáforas são essas comparações. Oxímoros são paradoxos inconciliáveis, quando dois termos são extremamente opostos, né? Enfim, eu inclusive sugiro que vocês estudem essas figuras de linguagem, porque como elas estão citadas aí diretamente, é bem possível que caia uma questão sobre alguma dessas figuras de linguagem, né? E outra coisa também, quando fala sob que máscara retornará o recalcado, recalcar é um conceito freudiano, que dar um aspecto mais, como é que se diz? Um aspecto mais agradável a uma memória que não é tão agradável. Ou vestir uma memória com outra roupa, sabe? Então, é mais ou menos o que acontece nos contos lá do José Amarante, né? Em que ele está, quando ela fala sob que máscara retornará o recalcado, quer dizer, como nós vamos perceber aquilo que está no nosso subconsciente, aquilo que nós temos, que nós lembramos, mas não temos consciência de que temos e lembramos, né? Então, como isso vai ser percebido? Como que isso vai ser organizado conscientemente, certo? Então, mas a principal questão é de ser uma fábrica de poema, que é essa referência ao parnasianismo, certo? E aí tem aqui também O Verme e a Estrela, que é uma música feita a partir do poema de Pedro Quilquerry, ou Quilquerry, não sei exatamente como se pronuncia. Por quê? Porque ele é um poeta de 1885 a 1917, sujeito que morreu jovem, e que foi um poeta simbolista, que não chegou a publicar seus poemas em livro, em vida, mas que deixou participação em periódicos, revistas, essas coisas. Então, esse poema dele foi musicado. Trata-se de um poema simbolista. Tá? O simbolismo é um movimento que foi contemporâneo do parnasianismo, só que ele tinha muito mais musicalidade, muito mais religiosidade, muito mais misticismo, né? E tratava de temas um tanto mais mórbidos do que os parnasianos. Veja que o poema, vamos ler primeiro, depois eu falo da interpretação. Agora sabes que sou verme e agora sei da tua luz. Se não notei minha epiderme, nunca estrela eu te supus. Mas se cantar pudesse um verme, eu cantaria a tua luz. E eras assim, por que não deste um raio brando ao teu viver? Não te lembrava azul celeste, o céu talvez não pôde ser, mas ora, enfim, porque não deste somente um raio ao teu viver? Olhe e examino minha epiderme, olhe e não vejo a tua luz. Vamos que sou talvez um verme, estrela nunca eu te supus. Olhe e examino minha epiderme, ceguei, ceguei da tua luz. Olhe e examino minha epiderme, e eras assim. Olhe e não vejo a tua luz,
Por que não deste um raio brando a teu viver? Vamos que sou talvez um verme, não te lembrava azul celeste, estrela nunca te supus, o céu talvez não pôde ser, mas ora enfim, porque não deste somente um raio ao teu viver? Olha e examino minha epiderme, e eras assim, ceguei, ceguei da tua luz. Veja que é um poema que trata da distância que existe entre o ser amado e aquele que ama, né? Ele é um verme, ela é uma estrela, né? Então é uma distância enorme, são colocados aí como termos antitéticos, certo? Ele ser verme quer dizer que ele é um sujeito sem valor, um sujeito desprezível. Ela, uma estrela, né? Essa entidade brilhante, poderosa, luminosa, né? E ele lamenta o fato de que nunca tinha percebido que ela era uma estrela e, portanto, que ela nunca seria tangível por ele, né? Nunca seria atingível por ele. Então, veja como ele coloca um paradoxo aqui: ceguei, ceguei da tua luz. Né? Isso é um oxímoro que está falando lá no outro poema, certo? Então, gente, essas são as 3 obras que foram indicadas para o Sase, certo? Eu espero que a minha leitura ajude vocês na prova. Obrigado pela atenção e até ano que vem.